Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Análise e Levantamento de Requisitos de Software, trazendo a vocês nesta aula mais uma aula relacionada à utilização de inteligência artificial dentro da área de análise de requisitos, com o propósito de otimização de tempo e, obviamente, de ganho de performance. Ou na aula anterior, ou melhor, nas aulas anteriores, nossas aulas foram muito elaboradas e trabalhadas em cima do ChatGPT, ou seja, em cima da utilização de inteligência artificial, e eu mostrei a vocês que é possível fazer inúmeras tarefas que são condizentes à análise de requisitos ou a levantamento de requisitos, que o ChatGPT ou que qualquer outro tipo de inteligência artificial também como o Bing ou o próprio da Google, são capazes de nos ajudar. Obviamente que sempre há necessidade do toque humanizado, como eu já mencionei em aulas anteriores, mas que muitas coisas, por maioria das vezes, nós demoraríamos ali meia hora, uma hora ou até mais, ele acaba nos trazendo em segundos, né? Esta aula em específico, nós também falaremos um pouco a respeito de inteligência artificial, porém não é relacionado apenas à análise e levantamento de requisitos, mas envolve outras áreas que também são documentacionais. Então, se você é um analista de projetos, se você é um gerente de projetos, se você é um PMO, por exemplo, se você é um PM, você também vai ter a possibilidade de fazer um tipo de tarefa utilizando o ChatGPT e otimizar o seu dia a dia. No que eu estou falando especificamente, pessoal? Eu estou falando especificamente sobre ata de reunião. Ata de reunião, ela serve tanto para a área da TI, né, quanto para outras áreas administrativas, marketing ou qualquer outro tipo de profissional que tenha necessidade de fazer a documentação ou de especificar ou esclarecer para todos os participantes e principalmente para quem acabou não participando de reuniões, o que aconteceu, o que foi falado, o que foi acordado, quais foram os pontos e etc. Então, eu vou utilizar desta vez o chat GPT para que ele me ajude a criar um template de ata de reunião para que, se alguma dúvida eu tiver, eu conseguir fazer uma elaboração maior com base no que ele me dê. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes falta criatividade ou muitas vezes nós não sabemos o que é preciso ou o que é necessário ter em uma ata. Então, isso daqui é bem elaborado e muitas coisas talvez do que ele nos der, nós vamos acabar não usando e aí nós vamos descartando, mas eu vou argumentar um pouco com vocês aqui a respeito. Então, o que eu vou fazer aqui, inicialmente, é pedir para ele criar essa ata, tá? Então, crie um modelo de ata de reunião. Bom, nós vamos esperar ele trabalhar aqui em cima do que nós solicitamos. Caso demore um pouco, eu vou acabar adiantando para não estender muito tempo. Bom, pessoal, aparentemente ele já nos trouxe tudo o que foi solicitado. Então vamos analisar, assim como nós fizemos em aulas anteriores, saber o que ele trouxe é aderente ou não, ou se necessita de lapidação, um toque humanizado ou um detalhamento maior, tá bom? Então, inicialmente, para que nós tenhamos o conceito e o contexto por completo, eu pedi para ele criar um modelo de ata de reunião, beleza? Então, inicialmente, ele colocou aqui o título, ata de reunião, qual é a empresa. Então, aqui nós preencheríamos o nome da empresa no qual nós atuamos, a reunião, ou seja, o nome ou departamento da reunião, qual foi a data de realização, a partir de qual horário foi o início dessa reunião e também qual foi o horário de término, beleza? A localização, isso daqui pode ser bem peculiar, porque se são pessoas em home office, você pode acrescentar que isso daqui foi através de algum sistema, né? O Google Meet, o Teams e por aí vai. Mas se foi presencial, você pode colocar aqui, por exemplo, alguma sala que é dedicada a reuniões, tá bom? O presidente da reunião ou o principal integrante da reunião. Isso daqui muitas vezes não é necessário. Eu não descarto a participação de ninguém. Geralmente entendo que todos os participantes são importantes. Talvez esta linha aqui
eu descartasse, beleza? E o secretário da mesma forma. Mas, para algumas pessoas, isso daqui pode ser bacana. Por exemplo, colocar o nome do gerente do projeto, né? E o nome do analista do projeto ou do ajudante dessa pessoa que é o gerente de projeto, por exemplo. Um recurso de backup, tá? Isso daqui seria bacana. Primeiro tópico que ele nos aborda aqui, ó, que é a abertura da reunião, ou seja, a reunião foi aberta pelo fulano de tal, a hora início tal. Aqui ele já deixou uma espécie de resumo do que você pode estar preenchendo na abertura da reunião, tá? Segundo tópico, ele trouxe para nós participantes. Então aqui, ó, estavam presentes na reunião. Fulano de tal, ciclano de tal, beltrano de tal. O que você pode acrescentar aqui? Pode acrescentar também o cargo ou o setor dessas pessoas que foram participantes. Assim também como os ausentes, tá? Então, por exemplo, uma pessoa ela foi comunicada que teria uma reunião, houve o convite para ela, mas ela não apareceu. Então você coloca aqui que a pessoa não estava presente na reunião, beleza? Tanto da mesma forma que eu falei aqui no anterior. Então aqui você pode também acrescentar o cargo ou o setor dessa pessoa, beleza? Terceiro tópico, aprovação da ata de reunião anterior, ou seja, a ata de reunião anterior, realizada na data tal, foi lida e aprovada por unanimidade. Aqui é como se você tivesse uma documentação que foi vista, tá? Isso aqui é um cenário hipotético. Que foi vista em reunião anterior, que precisava ser analisada, aprovada por alguém, e que nesta reunião atual, no qual você acabou de trabalhar e está preenchendo esta ata supostamente na tela, você colocaria esses informativos, beleza? Quarto tópico, a pauta da reunião, ou seja, esta reunião aconteceu por qual ou por quais motivos? Por qual ou por quais objetivos, por exemplo. E aí você pode atacar aqui como determinados tópicos, beleza? E aí as decisões, né? Ou seja, se era um problema, qual que foi a decisão para a solução? Se era uma solicitação, qual que foi a solução para a decisão? Você pode também atacar aqui dentro desta ata. As ações pendentes, tá? Então, se alguém precisava, a partir da reunião anterior, apresentar algo para esta reunião atual, e aí havia prazo, havia entrega e etc., e aí por algum motivo, algum impeditivo acabou não acontecendo a entrega disto, você também pode listar como pendente e responsáveis por isso, beleza? Como também se vocês acordarem nesta reunião atual se algo vai ser feito ou se algo vai ser resolvido, quem são as pessoas ou quem são os setores, quais são as equipes responsáveis e qual que é uma previsão para entrega ou para correção daquilo, né? Então, você coloca aqui a descrição supostamente do problema, quem é o responsável ou os responsáveis que atacariam este problema ou estes problemas e um prazo de entrega, um prazo para validação, um prazo para falarem e abordarem isso daqui novamente, tá? Então isso daqui também é bem importante. Outros assuntos, caso, né, alguém acrescente, sempre tem alguém que foge um pouco da linha e da curva no qual a reunião está sendo seguida e apresenta algum outro tipo de assunto ou surge uma dúvida completamente nada a ver com o que está sendo falado, então você pode acrescentar como pauta de outros assuntos, por exemplo, tá bom? E o encerramento aqui, que é pertinente ao que foi falado durante o contexto geral, tá? Então, um breve resumo ali do que aconteceu. E aí, a próxima reunião é caso vocês precisem de uma reunião futura, vocês já abordarem próximas pautas sobre o que vocês vão falar, o que vocês vão fazer, o que vão verificar, o que vão analisar, o que vão checar e etc. Beleza? E aí, novamente, o nome dos responsáveis, aqui, como eu mencionei, talvez eu descartaria, mas poderia ser o nome do gerente de projetos e o nome do analista de projetos ou de um backup desse gerente de projetos, por exemplo, beleza? E as assinaturas das pessoas no qual compareceu nessas reuniões. E aí, observações para caso vocês queiram fazer alguma breve anotação, tá? Então, algum ponto importante que talvez não foi considerado, mas mesmo assim vocês querem estar deixando. Lembrando que eu coloquei aqui, ó, como crie um modelo de ata de reunião, beleza?
Agora, se eu fizesse desta forma aqui, ó, crie um modelo de template de ata de reunião. Template, ó, escrevi errado. Template de ata de reunião. Beleza. Ele criou aqui e observa que, comparação com a primeira solicitação com a segunda, eu pedi para ele fazer um template. O que é um template? Template é uma espécie de um modelo pré-definido, tá? Que talvez muitas pessoas utilizem, ou que muitas organizações utilizem. Então, o que é interessante também de vocês utilizarem a inteligência artificial, talvez eu já tenha comentado, é que quanto mais detalhes vocês derem, mais completo será o retorno do que ele vai nos dar para o que você precisa, ou seja, do que a inteligência vai retornar para você, tá bom? E aqui, ó, em comparação com o que já foi dado anteriormente, praticamente está tudo igual com relação ao anterior. Beleza? Com exceção, pelo que eu notei aqui enquanto escrevia, o sexto tópico, que são o quê? Ações pendentes. Diferente da anterior, aqui ele acrescentou com uma espécie de tabelinha, tá? Então foi dividido aqui os tipos de ações, os responsáveis e os prazos, beleza? Você pode usar isso daqui para fazer o quê? O trabalho das demais também, então fazer tudo em tabelinha, né? Isso se não for gerar muito trabalho, beleza? Caso ele tenha dado para você, melhor ainda. Com relação a todo o restante, aparentemente está bem semelhante ao anterior, tá bom? Mas por que eu fiz de forma diferente? Para vocês verem que o retorno é diferente. Apesar de ser um retorno mínimo, talvez imperceptível, ou talvez um retorno que pode ser desconsiderado, ainda assim, por conta de uma palavra a mais dentro da frase que eu fiz a solicitação, ele acabou retornando de uma maneira diferente. Beleza? Então é sempre interessante vocês explorarem a forma no qual vocês escrevem, o tempo verbal no qual vocês escrevem, como vocês fazem essa solicitação, presente, passado e futuro, né? Se é uma maneira formal ou descontraída também. Tudo isso influencia e impacta no retorno que a inteligência artificial vai dar a você. Beleza? Mas, por todavia, o que eu quero que vocês entendam: qualquer tipo de documentação específica, seja dentro da TI ou não, as inteligências artificiais elas estão aí para otimizar o processo. Então, imagina eu perder um tempo pensando como eu faria o formato, o layout da documentação da ata de reunião. Imagina que eu participei da reunião, eu já levei 1 hora anotando tudo no bloco de notas, e aí eu preciso transcrever tudo isso para uma documentação mais formal, com um layout mais apresentável, porém, eu precisasse fazer aqui todas essas indentações, separar por tópicos e fazer numerações e escrever aqui o que é condizente com cada um desses tópicos. Poxa, até eu pensar em tudo isso, talvez eu não esteja em um dia tão legal, tão criativo, tão participativo ou tão produtivo, e eu possa perder tempo, às vezes eu posso perder dias nisso daqui. E a inteligência artificial demorou talvez aqui 5 segundos no máximo para me trazer tudo o que eu preciso apenas substituir, né? Então eu copio lá uma parte do que eu escrevi e colo aonde é necessário aqui, beleza? Então aqui é mais uma das soluções que a inteligência artificial está para nos trazer. Lembrando, recapitulando e reforçando mais uma vez, se você é iniciante, eu espero e gostaria muito que você fizesse tudo na unha, tudo na garra, tudo na força de vontade, mesmo que você perca neurônios, mesmo que você se estresse, perca a paciência, que você demore um período, mas que você aprenda primeiramente a fazer por você, para depois você solicitar ajuda e ter uma otimização de tempo maior, beleza? Bom, eu espero que vocês estejam gostando, eu espero que vocês estejam se divertindo e principalmente que vocês estejam aprendendo bastante. Eu gostaria de aproveitar esse momento oportuno para dizer também que o YouTube, felizmente, acionou ou ativou, como vocês preferirem, o Valeu Demais aqui dentro do canal. Então, se você é um acompanhante do curso aqui pelo canal e não pela Udemy, eu gostaria de falar para vocês que agora é possível vocês fazerem qualquer tipo de doação com qualquer tipo de valor que vocês se sentirem à vontade e confortáveis.
dizendo que alguma aula, algum conteúdo ou alguma playlist, alguma frase ou qualquer coisa que tenha aqui no canal que seja de conteúdo meu, tenha ali ensinado, tenha ali tirado dúvida, tenha ali ajudado e assim sucessivamente, beleza? Então fica aí disponível, tá aberto para todos os vídeos. Este valeu demais. Então, se você sentir a vontade, sentir que necessita e que precisa ajudar, contribua com qualquer valor. Isso vai fazer com que eu ainda mantenha o canal no ar e principalmente que eu traga mais vídeos, mais conteúdos, não só relacionado à análise e levantamento de requisitos, mas também como outros vídeos com outros cursos, inclusive os que estão em aberto em redes de computadores, Excel, UML e também futuramente fazer novos cursos com novos conteúdos, porque afinal é uma coisa que eu gosto bastante, compartilhar conhecimento com quem precisa, e eu tenho uma visão que não é todo mundo que ainda hoje tem uma condição de pagar por determinados cursos, então nada mais justo do que eu fornecer um pouco daquilo que eu sei, apesar de eu também não saber de tudo e nem tanto, mas fornecer um pouco do que eu sei a quem está necessitado, beleza? Vou me despedindo por aqui, fiquem com Deus, até breve.